Olá a todos, vamos desenvolver uma reflexão aqui sobre a reunião do clima. Eu vou contar uma historinha e aí vocês desenvolvem os seus próprios pensamentos. Mas antes, se inscreva, compartilhe o vídeo que nós estamos chegando na meta de 1000 inscritos, tá? Era uma vez um homem que, de tanto mentir, o nariz cresceu. E cresceu infinitamente porque ele não parava de mentir. Vamos pensar quem é este homem aqui no contexto nacional. Vocês sabem muito bem quem é, o grande mandrião da República. Pois bem, houve a reunião do clima e foi analisado o discurso tão esperado do presidente. E como vocês sabem, um discurso totalmente descolado da realidade, de maneira a vocês terem inveja da capacidade de mentira que há deste homem. Olha só que interessante. Ele usou dados da época do PT, que é o comunismo, que expropriou a propriedade privada, que tomou os meios de produção. Ele utilizou dados, existem vários jornais que falam sobre isso, vocês podem até pesquisar, Folha de São Paulo, Portal do UOL, jornais internacionais, dados da época que Marina era do PT e que Carlos Mink era ministro. Então, o que significa isso? Filosoficamente falando, eu poderia usar o Jason Stanley, que é aquela obra que chama Como Funciona o Fascismo, aonde ele elenca 10 estratégias do fascismo. Uma delas é a questão da irrealidade. Pois bem, o que seria essa irrealidade? É você utilizar da propaganda de forma sistemática para difundir informações que simplesmente estão descoladas da realidade. E é exatamente o que o Bolsonaro fez na reunião do clima. Ele utilizou informações totalmente desconexas, descompassadas com o que está acontecendo, e ele, vamos dizer assim, diz de maneira natural, para ser mais simples e sincero. Essa característica é fundamental nele. Poderia dizer também que é uma pós-verdade, porque ele utiliza a seleção afetiva dos fatos para as pessoas. Como assim? A pessoa vê que ali se trata de uma desinformação, mas mesmo assim ela acredita naquilo. É uma formação de gado, é uma gadização da pessoa. Os jornais internacionais disseram o quê? Que viram um descompasso, para não dizer que ele é um mentiroso, entre as ações de Bolsonaro e o discurso. Ou seja, é aquilo que o professor Antônio Alva diz: o excesso de discurso leva à pobreza das práticas. O que nós temos aqui hoje foi um excesso de um discurso positivo, mas a prática a gente sabe que é totalmente criminosa, visando o desmatamento. Haja vista a maior apreensão de madeira que houve há pouco tempo atrás, e que simplesmente Bolsonaro demitiu um dos chefes da Polícia Federal porque fez o correto, que era a apreensão de uma madeira ilegal, e aquele bandido do Ricardo Salles simplesmente deu aval aos, vamos dizer, as pessoas que fizeram aquela ilegalidade. Então, o Brasil de Bolsonaro é isso, é o Brasil da irrealidade, da propaganda e, sobretudo, da desconexão com a realidade. Tá? Então, fiquem atentos, percebam este movimento que é muito comum, porque existem muitas pessoas que erram ao analisar o que acontece. Não vamos fazer análises personificadas. Isso trata-se de uma tática muito bem elaborada e pensada por este governo, que é o que? A propaganda, a irrealidade sobre todas as coisas. E o exemplo de hoje,
na reunião do clima, deixou muito bem claro que trata-se de uma má intenção. O que nós devemos fazer enquanto sociedade civil? Denunciar, deixar cada vez mais claro para as pessoas que estão ao nosso redor, porque muitas ainda não estão por conta de falta de tempo, não conseguem estudar, e cabe a nós que temos esse tempo e consegue fazer a análise do que está acontecendo, deixar bem claro para as pessoas o que está acontecendo neste momento. Como eu devo fazer isso concretamente? Isto é uma lição daquilo que o Antônio Gramsci fala, o intelectual orgânico. Nós devemos conversar com as pessoas, explicar, de fato, mostrar os dados, pôr em contradição. Sabe o que é isso? É o verdadeiro exercício dialético. Eu tenho uma tese, eu tenho uma antítese, que eu contraponho esses dois argumentos e chego numa nova. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o discurso, por exemplo, dele, na reunião do clima, pego os dados, de quem pertencem esses dados, que são dados do PT, onde a Marina Silva fazia parte, e o Carlos Mink era ministro, e mostro como que ele errou e ele mentiu, mal intencionado. Bolsonaro pensa que todo mundo é um bando de infantiloide, um bando de idiota, que nunca leu. Ele acha que nós somos o Pondé. Pessoas que estão completamente fora da realidade, fora da órbita, e diz coisas que se acha cool, interessante, lindo e maravilhoso. Mas não. Trata-se de uma tática cujo objetivo é a implementação de uma nova realidade. Isso tem um nome, a gente sabe. É ideologia, é um mascaramento da realidade. Isso é um exercício sistemático e constante no governo Bolsonaro. Parem e pensem sobre isso. Vamos fazer esse tipo de ação, conversar com um, com o outro nos grupos de família, usar o WhatsApp de forma positiva. É assim que a gente constrói e muda a mentalidade das pessoas sobre esse processo sistemático de mentira. E há clima para impeachment sim, viu? A CPI da pandemia está andando, Bolsonaro está desesperado, os gados minions também estão desesperados, haja visto que há ações desesperadoras que demonstram que eles estão completamente desestruturados em relação agora à decisão do STF e que confirmou o que deveria ser confirmado, ou seja, a justiça de fato foi feita. Então vamos fazer esse exercício, vamos continuar nessa toada. Tem o site lá que o Paulo Guiraldelli está utilizando, que é o genocida.com, que é para a gente fazer ações, cobrar os deputados no sentido da questão do impeachment. O outro movimento que há também é a reunião que estão querendo fazer de um mega pedido de impeachment de todas as coalizões de força. Ou seja, há movimento sim. Então nós, enquanto sociedade civil, também devemos caminhar e fazer a união entre a sociedade civil e os representantes. Então, fazendo essa união, utilizando boas estratégias, a gente consegue chegar lá. Tá certo? Vamos pensar sobre isso. Se inscreva no canal como eu pedi. A gente está chegando a 1000 inscritos. Isso é importante para a difusão de informação de qualidade. Lembre, aqui o canal é politização, educação e reflexão crítica. Tá certo? Até mais.